a estrutura de um sangue e carne de nível 6 de magos, assim como informações sobre as modificações em seu corpo, deu a Lei Lin muita inspiração e gerou novas ideias. Ele também obteve muitos outros benefícios da abundante energia vital do chama ardente. Ele levantou suas estatísticas com um pensamento, e algumas das informações sobre o AI a tela de chip foi atualizada. BIP. Descoberto estrutura celular de alto grau. Simulando. O hospedeiro absorveu grandes quantidades de energia vital. Vitalidade aumentando. BIP. A alma do anfitrião foi fortalecida. Força espiritual atravessou o gargalo. Chegou à meia-lua. BIP. As estatísticas do anfitrião foram alteradas. Reunindo informações, foi depois dessas mensagens que o iChip mostrou as novas estatísticas de Lei Lin. Lei Lin Farler, Rank 5 Warlock. Linhagem, Imperador Kemoin, forma completa. Força. 76, Agilidade. 62, Vitalidade. 176.9, Força Espiritual. 2003.5, Poder Mágico. 2003, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Força da alma. 200, Ralph Moon. Lei Lin esperava há muito tempo um aumento na força da alma, mas o enorme aumento de vitalidade deu-lhe uma grande surpresa. Com um tesouro como o ovo de Fênix, elevar sua força da alma não era um problema. Era só que o corpo dele não conseguia acompanhar. Foi engraçado agora que ele pensou sobre isso. A maioria das vitalidades dos Warlocks ultrapassava o crescimento de sua força espiritual, mas ele era diferente. Ele progrediu muito rapidamente, a tal ponto que sua força espiritual avançou aos trancos e barrancos e deixou sua vitalidade longe na poeira. Uma meia-lua truezou e tal força da alma Lei Lin concentrou-se em seu ponto de massa. Sua trueou era perfeitamente redonda como antes, mas a luz fria de sua força da alma já ocupava mais da metade dela. Uma trombeta como essa é muito poderosa, mas em comparação a um magus de classificação 6, é bastante carente. Lei Lin suspirou, lembrando-se da truezura do monarca chama ardente que era como um sol escaldante. A força da alma parecia ter se solidificado. Poder-se-ia dizer que uma truta assim poderia ter atingido um pico, e poderia existir por um longo tempo mesmo sem o corpo do mago. Logo depois, ele não pôde deixar de rir, se sentindo ganancioso demais. O caminho de um mago era de acumulação. Não só era o monarca chama ardente de um posto mais alto do que ele, ela tinha gasto dezenas ou até centenas de vezes mais do que ele tinha em busca da verdade. Ele estava confiante de que, uma vez que chegasse a amanhecer, sua trambla não ficaria em segundo lugar com a dela. Isso, Lei Lin começou a verificar todos os seus lucros. Ele recebeu muitos tesouros do ataque à cidade de Deus e, uma parte das propriedades que uma organização de nível 6 havia acumulado ao longo do tempo. Se fossem estrelas da manhã ou até luas radiantes, todo mundo ficaria invejoso com essa riqueza. E, no entanto, essas coisas eram todos itens adicionais para Lei Lin, não algo que ele prestou muita atenção. O que ele estava mais interessado era nas informações registradas no Ayahuasca. Técnica de divisão da alma. Lei Lin olhou através de um documento no iChip enquanto resmungava para si mesmo. Ele tinha conseguido essa técnica aterrorizante que poderia separar a alma de um mago quando ele se aproveitasse de uma linha mais cedo. Essa técnica poderia separar um troll em duas partes, formando corpos individuais que poderiam pensar por si mesmos. Também poderia ser usado para descartar emoções ou memórias desnecessárias do corpo principal de um mago, um efeito extraordinário. Às vezes, as questões psicológicas podem ser um obstáculo para o avanço de um mago. Essa técnica é ainda melhor para Warlocks. Talvez Ofa e os outros estivessem mais do que dispostos a tirar toda a sua riqueza em troca disso. Lei Lin acariciou seu queixo. Depois de obter essa técnica de desmembramento da Truecua,
Eles poderiam retirar as emoções frenéticas de sua instabilidade da linhagem sanguínea, colocando-a em outra alma. Até certo ponto, essa era uma maneira de curar completamente a instabilidade da linha de sangue dos Warlocks. Um Warlock racional ainda mantinha suas vantagens, mas não tinha pontos fracos. Era um pensamento aterrorizante, mas tinha um pequeno problema. Depois que a Truau foi dividida em duas, a alma separada era, de algum modo, um corpo individual próprio. Poderia até se tornar como Malinda, formando uma vontade própria e tornando-se hostil em relação ao Magus original. No entanto, por terem sido originalmente um só corpo, os magos não podiam simplesmente destruir essa alma dividida, ou então sua truta alma seria afetada. Eles só podiam escolher banir a alma ou suprimi-la, o que deixaria um perigo por aí. Seja o que for, esta técnica é muito valiosa. Se não fosse por ser uma emergência, Malinda provavelmente não teria dado isso para mim. Lei Lin pensou em Malinda. O Magus feminino tinha sido inicialmente um com o monarca chama ardente, mas parecia haver alguns problemas ao dividir a Truo, o que a levou a retornar para Venganca. Ela perdeu parte de sua energia e linhagem, e também está enfrentando problemas da alma rachada que ainda não foram resolvidos. Vai ser difícil para ela se recuperar de sua força original. Os olhos de Lei Lin piscaram. Esta foi uma situação que ele intencionalmente criou. O consciente do monarca flamejante original estava acabado, e Malinda teve que curar as feridas em seu corpo e alma. Nenhuma dessas tarefas eram fáceis. Seria um milagre se ela pudesse permanecer no posto 6. Assim, Lei Lin concluiu que a organização do monarca chama ardente morreria por um longo tempo. Depois de ganhar o controle do corpo, Malinda não seria o mesmo que o monarca era antes e não se sabia se ela viria atrás dele no futuro. Ele fez a melhor escolha na situação. Aiship, mostre-me o banco de dados sobre o monarca da chama ardente, ordenou Lei Lin. Imediatamente depois, um grande arquivo foi projetado na frente de Lei Lin, as informações dentro de uma bagunça incompleta. Lei Lin não tinha acabado de devorar a carne e o sangue de seu oponente com sua habilidade inata. Ele também conseguiu absorver suas memórias e sua compreensão das leões. No entanto, devido à falta de tempo, as memórias que ele tinha estavam incompletas. No entanto, eles eram boas referências para o Ayahuasca. Os olhos de Lei Lin examinaram esses fragmentos de memória incompletos e chegaram aos mais profundos. Os poucos fragmentos aqui eram como cristais que emitiam uma aura majestosa, emitindo raios quentes de luz. Dado que era assim que as informações eram exibidas dentro do AIO, banco de dados do chip despertou o interesse de Lei Lin. BIP. Compreensão das leis do fogo incompleto. Não é possível digitalizar e apresentar como dados. O host precisa executar uma sonda de força da alma. A explicação de Chipo deixou sem palavras. Esta foi a parte da compreensão das leis que o Chip se separou das memórias remanescentes na linhagem que Lei Lin tinha obtido com força. No entanto, estava atualmente em um estado estranho que mesmo o Chip não conseguiu decifrar. Esta é a questão de ter diferentes sistemas de energia, suspirou Lei Lin. Em sua opinião, o mundo era uma existência completa que tinha vários focos. Seu mundo anterior era aquele que se concentrava em estudos atômicos. O Magus World, por outro lado, era um mundo de energia e leus. Na realidade, havia apenas um mundo real. Átomos, energia e leus eram todos a mesma coisa vistos de diferentes perspectivas. Essas diferenças de perspectiva permitiram que magia e as pessoas de seu velho mundo tivessem conclusões diferentes. O Chip foi resultado de microscopia e não conseguiu descriptografar coisas como a compreensão das leões. Era apenas algo a ser esperado. No entanto, com suas atualizações contínuas e o estabelecimento do banco de dados sobre a alma, o Chip tinha feito progresso contínuo. Agora aceitou a incorporação de energia e leus. Lei Lin estava muito confiante nas habilidades de aprendizagem do Ayahuasca. Algum dia,
seria capaz de analisar qualquer coisa no universo, tornando-se a melhor ferramenta para pesquisar a verdade. Por enquanto, a capacidade atual do iChip para armazenar a compreensão das leis separadamente já deixou Leilin insatisfeito. Embora não pudesse ser enviado a ele, talvez compreender as leis fosse a melhor maneira de fazê-lo. Leilin fechou os olhos. A força da alma de meia-lua se espalhou de sua truou, fazendo contato com os escarlates dos cristais de compreensão da lei rumo-lhe uma vasta corrente jorrou. Leilin se sentiu como um ser comum em meio a uma inundação nas montanhas. Força aterrorizante pesava sobre ele de todos os lados, empurrando e puxando para ele com imenso poder. Muitas cenas diferentes brilhavam diante de seus olhos sem fim, detalhando a compreensão que a chama flamejante do monarca tinha em relação às leis do fogo. As partículas elementares do fogo vermelho pareciam ser aumentadas 1 milhão de vezes à medida que apareciam à sua frente, seus mistérios sendo revelados camada por camada. Nunca se sentira tão perto do elemento fogo antes. Esse sentimento veio e saiu muito rapidamente. Em poucos segundos, Leilin recuperou seus sentidos dessa compreensão, ondas cerebrais do hospedeiro em um estado peculiar. Não há registros no banco de dados, BIP. A taxa de fluxo sanguíneo do hospedeiro aumentou. Aumento na radiação de ondas de energia, BIP. A afinidade elementar de fogo do hospedeiro aumentou. A aptidão foi ligeiramente reforçada. E as novas mensagens de chip fizeram um sorriso aparecer no rosto de Leilin. Compreendem que as leis do fogo pode aumentar a aptidão da alma em cima de aumentar minha afinidade elementar. Leilin nunca se preocupou com sua afinidade elementar. Suas fundações não eram tão ruins, e ele nunca errara. Através dos avanços e fortalecimento de sua linhagem, seu controle sobre a escuridão e o fogo excedeu da maioria das luas radiantes. No entanto, sua aptidão original para a alma era apenas no 3º ano. Comparado aos graus 4 e 5, ou mesmo gênios especiais, ele ainda tinha um caminho a percorrer. Seus poucos avanços só o empurraram para o pico da 3ª série,